questões trabalhistas, de controles de segurança da informação versus privacidade do trabalhador. A gente olha para questões de responsabilidade civil, né, responsabilidade de provedores de conexão, de aplicação, com o Marco Civil da Internet em 2014. A gente olha para questões penais, crimes de invasão de dispositivo informático alheio, agora crime de vazamento de nude, né, a gente tem uma alteração recente no Código Penal que fala sobre isso. A gente fala sobre a possibilidade de contratação eletrônica com ferramentas de certificação digital, a gente fala de comércio eletrônico com decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor. Então, para muitos dos estudantes que estão aqui conosco hoje, é importante vocês saberem que o universo digital é uma esfera enorme, né? Tem várias frentes de atuação. Eu já estou nessa área aí há mais de 16 anos, e proteção de dados pessoais é uma frente, uma vertente, uma perspectiva do assunto. Mas a gente está falando de um assunto que é muito maior. Então, tem campo de atuação em que você pode concatenar, né, o gosto pela tecnologia com o gosto por outra área do direito, porque sem dúvida a gente consegue fazer esse elo. Pois bem, falando especificamente de proteção de dados pessoais, né, aí a gente está falando de uma legislação que foi aprovada no Brasil no ano de 2018. É importante a gente sempre ter em mente que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente não está protegendo só os dados que estão no ambiente online, nós protegemos os dados que estão no ambiente offline, mas é óbvio que quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, a gente está pensando em tratamento dentro de ferramentas tecnológicas, né? Ninguém faz cruzamento de base de dados em folha de papel ao maço, né? Então, é óbvio que é uma lei que tem muito impacto em tecnologia, ainda que ela se aplique num universo offline. Dito isso, eu sempre gosto de contextualizar o tema e contextualizar o assunto para fazer sentido, né? A gente está na expectativa aí da legislação entrar em vigor nessa semana, né? Ela vem de agosto de 2018 e ela deu aos agentes de tratamento de dados pessoais 2 anos para se adequarem. Durante a pandemia, houve uma medida provisória, que foi a medida provisória 959, que alterou o prazo para entrada em vigor em maio do ano que vem. No entanto, essa medida provisória, ao ser votada pelo Senado, ela falava sobre outros assuntos, sobre auxílio emergencial, por conta da pandemia e tal. E quando ela foi votada, o Senado tirou o artigo específico que falava sobre isso. Então, nessa semana, a gente aguarda o presidente da República sancionar ou vetar essa medida provisória para concluir este processo legislativo. Mas, de todo modo, a expectativa, né, é que efetivamente entre em vigor essa semana. O primeiro ponto importante da gente entender é que tipo de sociedade que a gente vive hoje, né? E para onde caminhamos. Porque a gente falar em lei, em obrigação, em responsabilidade, se a gente não entender o contexto do que a gente está falando, fica um pouco sem sentido, né? Nessa perspectiva, é importante a gente entender que hoje a gente vive numa sociedade que chamamos de sociedade da informação. Eu recomendo muito que vocês leiam Pierre Levy, é um sociólogo francês que fala muito sobre os impactos da tecnologia na nossa vida, e em algumas passagens ele fala sobre as ondas de evolução da humanidade, né? Então, que a humanidade passou por uma primeira onda de evolução, quando o homem aprendeu a plantar, e isso nos tirou da era das cavernas, porque a gente passou a administrar nossa própria alimentação. Uma segunda onda de evolução, e aí notem quantos séculos depois, ela acontece lá no final do século XVIII, com a criação da máquina a vapor, que inclusive revolucionou o modelo econômico da época, nos tirou do modelo feudal e desaguou no modelo capitalista. E que a terceira onda de evolução vem com a revolução tecnológica, mais ou menos ali na década de 60, 70 nos Estados Unidos, né? E aí vejam como o período de tempo é muito menor e o avanço é muito maior. Uma outra pessoa que eu gosto muito que escreve sobre isso é um historiador israelense chamado Yuval Harari, e ele recentemente deu uma entrevista falando sobre como a pandemia fez com que esses saltos ainda da humanidade acontecessem mais rápidos, né? E nessa perspectiva ele fala quantos anos talvez as universidades demorariam para colocar todos os seus alunos estudando em home office? Quantos anos as empresas demorariam para decidir colocar todos os seus funcionários trabalhando de casa, né? Talvez a gente precisasse de 20 anos, 30 anos, 50 anos, e a gente simplesmente apertou um botão, virou a chave e começou a fazer, né? Agora a gente está na hora do furacão, talvez a gente não enxergue a quantidade de saltos evolutivos que estamos dando,
mas provavelmente quando isso acabar, em algum momento tem que acabar, né, a gente talvez identifique aí quais foram esses avanços. Pois bem, nessa linha, é importante a gente entender então que saímos de uma sociedade que veio de um modelo capitalista de objetificação. O que eu quero dizer com isso? Até então nosso modelo econômico é baseado em objetos, então produzimos objetos todos iguais em larga escala para toda a população consumir os mesmos objetos da mesma forma, né, e a gente pode pensar nos modelos fordista e taylorista. E agora estamos migrando para uma sociedade da informação, em que objetos já não fazem tanto sentido. Eles estão se desmaterializando e virando aplicações dentro dos nossos smartphones. E aí eu posso trazer alguns exemplos simples, né? Você não precisa mais ter um carro porque você tem um app no seu celular que é o Uber. Você também não precisa mais ter uma casa porque você tem um app no seu celular que é o Airbnb. Você também não precisa mais ter um relógio caro porque você tem um app, uma funcionalidade no seu celular que permite que você acompanhe as horas. Dito isso, nesse tipo de sociedade da informação, o principal ativo é dado, né, dado do qual se extrai informação, e esse se torna, então, o principal ativo de valor. Não à toa que as 5 empresas mais valiosas do mundo hoje, elas não produzem carro e muito menos fast food. Elas são pautadas em dados, né? Eu estou falando de Facebook, de Google, de Microsoft, de Amazon. São companhias que são absolutamente focadas em dados. Nessa perspectiva, eu acho que eu posso até trazer mais para a realidade aqui prática, né? Vamos pensar no exemplo do Google, né? Eu, como uma advogada que trabalha nessa área de digital, ao longo de toda a minha carreira, todas as pesquisas que eu fiz no Google, elas foram voltadas na minha vida profissional a direito e tecnologia, então eu pesquisei aulas, artigos, livros, palestras, documentários, tudo que vocês podem imaginar, e a partir daí o Google consegue fazer uma aferição de qual é o foco de atuação desta pessoa, né? Ele já entendeu que eu não trabalho com direito imobiliário, por exemplo, ou direito de família, que eu tenho um foco de assunto de interesse muito específico. Eu também costumo brincar que quando eu montei minha casa, alguns anos atrás, eu queria muito uma geladeira de uma marca norte-americana chamada Vikings, eu não sei se vocês conhecem, mas na época não vendia no Brasil, mas enfim, são eletrodomésticos super high-tech, super tecnológicos, e eles têm uma carinha vintage por fora, né? Aquela geladeirinha da vovó. E na época eu fui pesquisar, não havia no Brasil, pensei em trazer de fora, descobri que eu teria que desembolsar mais ou menos uns R$ 40 mil. Obviamente desisti dessa ideia maluca, né? Comprei uma geladeira comum mesmo no Brasil. Mas fato é que alguém que está no Google pesquisando uma geladeira de R$ 40 mil está num determinado padrão de renda financeiro, diferente de alguém que depois comprou uma geladeira de R$ 3 mil, diferente de alguém que está no Mercado Livre no LX, por exemplo, procurando uma geladeira de segunda mão de R$ 300. Então a gente começa a fazer uma aferição aí sobre padrão de consumo, perfil de renda, né? Eu também pesquiso o endereço, quer dizer, pesquisava antes da pandemia, né? O endereço do teatro que eu gostaria de ir no final de semana, um restaurante que eu gostaria de ir com meu marido, e a partir daí haver uma identificação, por exemplo, de qual é a minha faixa etária, inclusive qual que é o meu estilo de vida, né? Pelo tipo de local que eu frequento. O Google, então, compila tudo isso e monetiza em cima das minhas informações, né? Então, por exemplo, comercializa para a Amazon e quando eu entro na página inicial da Amazon, a página é formatada de modo a me apresentar produtos que me agradem e que estejam no meu perfil. Esse é o modelo de sociedade da informação que a gente vive hoje, né? E esse é o modelo que pauta Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, todas as grandes redes e players de tecnologia que a gente conhece hoje. No entanto, quando a gente fala de leis de proteção de dados pessoais, né, as pessoas elas se esquecem de uma premissa basilar, no sentido de que usar dados, inclusive pessoais, é muito bom para a gente fazer uma sociedade que funciona melhor, né? É muito importante a gente não perder isso de vista, porque se a gente está falando de uma sociedade da informação e que a gente começa a tomar decisões pautadas em dados, a gente está falando em melhores resultados, produtos mais customizados, políticas públicas mais eficientes. E isso é muito bom, porque isso nos traz, né, uma evolução como sociedade. Para trazer esse contexto para a realidade, eu trago aqui alguns exemplos concretos, né? Um exemplo, o Watson, da IBM, uma ferramenta de inteligência artificial que vem sendo muito usada no campo da medicina,
que vem apoiando os médicos na definição de diagnóstico. Teve um caso no Japão super interessante de uma senhora que ela ficou durante 11 meses tentando ter um diagnóstico com uma junta médica. Ela tinha um tipo de leucemia raríssimo, ela não conseguia ter um diagnóstico preciso e os médicos, com o apoio da tecnologia, em cerca de 11 minutos, eles identificaram qual que era o diagnóstico correto dessa senhora, né? Então, para a inteligência artificial funcionar, ela precisa ser alimentada com dados, né? A inteligência artificial não é uma inteligência divina que se materializa num algoritmo ou no código-fonte de um software. Não, é uma grande capacidade de ler um grande volume, variedade e quantidade de dados e, a partir daí, encontrar, né, as relações entre eles e extrair uma informação de valor, como um diagnóstico médico. Situação que um ser humano jamais teria a capacidade de avaliar este volume gigantesco e processar esse volume gigantesco de informação. E isso é muito bom. Um outro exemplo é do Waze, né? O Waze é aquele aplicativo, eu não sei se vocês usam bastante aí no Amazonas, não sei qual é a situação do trânsito de vocês, mas aqui em São Paulo a gente vive usando o Waze para fugir do trânsito, né? É um aplicativo, usam também, né, Rafael? É um aplicativo que, basicamente por GPS, faz para a gente as melhores rotas na cidade, considerando o congestionamento. Este aplicativo só funciona muito bem porque todos nós compartilhamos em tempo real um dado pessoal nosso, que é a nossa geolocalização. E se ninguém compartilhasse esse dado pessoal, e se ninguém populasse esse aplicativo, a tecnologia não funcionaria. E ficaríamos todos nós presos no trânsito, né? Eu não sei se na nossa audiência aqui tem alguém que veio da década de 80 como eu, mas, para quem não veio, vocês podem dar o Google para descobrir o que que é, mas a gente é de uma geração que veio do guia de ruas, né? Então a gente tinha um livro dentro dos nossos carros, que era uma bíblia, parecia um vade-mecum, né? E lá a gente olhava as ruas da cidade, via os mapas e tentava se locomover. Me parece que ninguém quer voltar para o guia de ruas e que todo mundo quer seguir pelo caminho do GPS e que vamos compartilhar nossos dados para isso. Um outro exemplo é de produtos e serviços mais customizados, né? Netflix, por exemplo. Hoje, provavelmente, quando eu desligar aqui essa conferência com vocês, depois de uma jornada exaustiva de trabalho, provavelmente eu vou ligar minha TV no Netflix e eu realmente quero que ela me apresente as melhores opções que estão dentro do meu perfil. Eu não quero que a Netflix me apresente uma lista de 25.000 filmes e séries para eu escolher, porque eu não tenho tempo para essa escolha, né? Eu prefiro que os algoritmos deles identifiquem qual que é o meu perfil e me indiquem produtos e serviços que estão no meu perfil. E isso para o consumidor é muito bom, né? A gente começa a falar em marketing hipersegmentado, olhando para um público específico, atendendo melhor a necessidade do consumidor, a gente fala em produtos e serviços mais customizados, né? Quando eu falo em políticas públicas, por exemplo, aqui em São Paulo, houve um momento, alguns anos atrás, que a Prefeitura de São Paulo começou a discutir sobre devemos fazer uma legislação para proibir ou para autorizar aplicativos de transporte na cidade e tal. E uma das primeiras coisas que eles olharam foi os dados do aplicativo, onde mais se usa o aplicativo na cidade, né? E se descobriu que aqui em São Paulo, por exemplo, se usa muito o aplicativo nas periferias. E faria algum sentido a gente fazer uma lei para proibir o uso de um aplicativo que está atendendo uma população que já é uma população carente? Então, a gente começa a tomar melhores decisões quando a gente trabalha com dados. Portanto, né, tratar dados, inclusive dados pessoais, é algo muito bom e faz a gente ter uma sociedade que funciona melhor. Faz a gente ter ferramentas de inteligência artificial que vão nos apoiar a construir um outro tipo de sociedade, espero que melhor do que essa. No entanto, a gente precisa de limites, né? E por que a gente precisa de limites? Aí precisamos entender onde são as situações perigosas, né? Primeiro a gente precisa de limites porque em algum momento a gente viveu um grande abuso, um grande excesso de coleta de dados pessoais, né? Então eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Há algum tempo atrás, por exemplo, o Spotify, alguns anos atrás, os termos de uso previam que para você usar o aplicativo você renunciava ao seu sigilo bancário, né? Não sei exatamente qual que é a necessidade de renunciar ao sigilo bancário para ouvir música. Talvez não tenha relação nenhuma, né? Então, será que não é excessivo? Será que a gente não está exagerando? Né? E por que que isso aconteceu em certo momento? Porque se a gente está falando numa economia digital, né, que é movida a dado,
né, tenho certeza que vocês já ouviram a frase dado ao novo petróleo, a gente foi coletando volume, variedade e quantidade de informação de todas as frentes, com todas as tecnologias, para depois até pensar como monetizar em cima disso. E aí os excessos foram acontecendo, né? Um outro exemplo de excesso, Facebook Messenger, para quem teve a curiosidade também de ler os termos de uso há algum tempo atrás, também previam que a gente, ao usar o app, a gente autorizava essa empresa a ligar a câmera do nosso smartphone e nos gravar, ligar o microfone do nosso smartphone e ouvir o áudio do que a gente fala. Então, o quão excessivo é isso, né? Sob outra perspectiva, o quão transparente é para o titular do dado, para o ser humano que está usando essas tecnologias, como é que elas funcionam, né? E a coleta do dado que é feito. E aí, quando eu falo em transparência, eu posso aqui, nessa premissa, ter conhecimento para tomar a melhor escolha, né? Para tomar a melhor decisão de escolha. Esse é o ponto. E aqui eu trago um exemplo para vocês do Alexa, aquela ferramenta que é uma assistente virtual da Amazon, um dispositivo eletrônico, está fazendo super sucesso agora. E era uma assistente virtual, né, como se fosse uma secretária, e em algum momento a Alexa presenciou o assassinato de uma moça dentro da casa dela, ela foi assassinada com uma lança encravada no peito, isso aconteceu na Flórida, e o namorado era o principal acusado do crime e tal, já tinha um histórico de violência contra mulheres, e ele, na sua defesa, na corte, pediu para que a Amazon entregasse os registros da Alexa, para que se avaliasse se realmente ele estava dentro da casa no momento do crime. E a Amazon disse, sim, a nossa ferramenta é machine learning, né? Precisa aprender com as pessoas. Então, a gente ouve sim o que é dito dentro da casa da pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É, se a gente quer se beneficiar de ferramentas de machine learning, eu não vejo problema disso acontecer. A grande questão é o quão transparente isso é para as pessoas. Nós estamos tomando decisões conscientes, né? Ainda, outra situação é a questão da segurança da informação sobre dados pessoais, né? Os dados são meus, me pertencem como ser humano, mas empresas e poder público precisam custodiar as minhas informações, né? Para viabilizar negócios, inclusive. Imaginem que se eu quiser comprar lá a mesma geladeira por um site, essa empresa precisa ter o dado do meu cartão de crédito para fazer o pagamento, precisa ter o endereço para me entregar, vai ter que ter o meu nome para que depois eu possa exercer até mesmo meus direitos relacionados à defesa do consumidor. E nessa perspectiva, como custodiantes dos dados das pessoas, a gente também precisa se preocupar em esses custodiantes estão preocupados e estão implementando ferramentas de segurança da informação? E aí, num ambiente hiperconectado que a gente vive hoje, como a internet, a gente pode ver aí vários casos de exposição de dados por conta de vazamento, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. British Airways, companhia aérea, sofreu um ataque hacker, vazaram dados de cartão de crédito e número de passaporte dos seus consumidores. Ashley Madison era um site, é um Tinder, né, das pessoas que são casadas. O slogan deles, a vida é curta, curta um caso. Então, para pessoas casadas terem relações extraconjugais de forma absolutamente privada. Também sofreram um vazamento de dados. Pessoas descobriram, né, as pessoas que achavam que seus casos eram secretos, descobriram seus nomes publicados na rede. Nos Estados Unidos chegaram até a acontecer alguns suicídios por conta disso. Mais recentemente, né, a Cato, empresa brasileira de currículos, teve um incidente, apurou, informou aos clientes que as informações foram roubadas, o que se pegou dos dados desses clientes e tal. Snapchat, né, é um app muito usado aí pelos jovens. Uma das promessas é a deleção da fotografia logo após o envio. No entanto, não estava claro que é para o usuário final, né, que não vai mais ver a fotografia, mas que isso fica armazenado em algum servidor dessa empresa, e esse servidor teve um problema e dados foram publicados, fotos foram publicadas na internet. Então, as pessoas que achavam que suas fotografias tinham desaparecido na rede, descobriram suas fotografias publicadas na rede. E aí, o pior, né, exemplo, talvez, da nossa geração do mau uso de dados pessoais foi o caso Cambridge Analytica. Super recomendo. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tem um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada, que fala sobre ele, e é essencialmente uma empresa de marketing eleitoral
coletou dados de usuários do Facebook. Segundo eles coletaram dados de todos os americanos votantes e eles identificaram quais seriam aqueles que eles chamavam de manipuláveis, né? Então, quais seriam as pessoas que, atingidas por fake news, poderiam mudar de opinião. Com isso, a gente teve, então, a manipulação de uma eleição com o mau uso de dados pessoais, né? Então, percebam, se por um lado podemos fazer coisas maravilhosas, né? Ter diagnóstico rápido, produzir serviços mais eficientes, políticas públicas que usem melhor os recursos públicos, por outro lado, se a gente não souber usar devidamente dados pessoais, a gente pode chegar até mesmo ao colapso da democracia, né? Para além de uma violação de privacidade. Nessa perspectiva, né, o Brasil aprovou a sua Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em 2018. Ela vai muito em linha ao General Data Protection Regulation, vocês devem ter ouvido falar pelo termo GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados pessoais. Nós nos inspiramos muito na legislação europeia e foi interessante porque isso nos colocou em linha com o que melhor se pratica no mundo a respeito do assunto, né? O nosso grande desafio aqui, me parece que é um desafio muito mais cultural, né? Os europeus, eles já estão acostumados com a ideia de privacidade há muito tempo. Eles já vêm discutindo sobre isso. A Alemanha é o berço sobre esse assunto no mundo e, em contrapartida, nós brasileiros não temos a menor cultura de privacidade, né? Nós somos o segundo povo mais exposto nas mídias sociais. A gente publica tudo, né? Desde o prato de comida na hora do almoço, quando a gente está internado no hospital, a foto do filho na escola, no banheirinho tomando banho, enfim. Então a gente também tem um desafio cultural, porque não é muito da nossa cultura essa preocupação com privacidade. Especificamente olhando para a legislação, eu escolhi aqui alguns pontos importantes, né, para a gente entender onde que se aplica. A gente fala, então, da aplicabilidade à pessoa jurídica que faz tratamento de dado pessoal, seja público ou privado, ou seja, também é uma lei que se aplica ao poder público e é importante a gente entender a importância disso, né, porque se a gente olhar para a China, por exemplo, eles estão fazendo, o poder público está fazendo coleta de dado pessoal, fazendo score dos cidadãos e direitos civis são restringidos de acordo com o score das pessoas. Então, também é muito importante o poder público se adequar a essa legislação. Então, pessoa jurídica, independente de lucro, né, só o fato de fazer tratamento de dado pessoal, e para pessoas naturais, para essas especificamente as que fazem tratamento de dados pessoais dentro da sua atividade profissional. Então, a gente está falando aí, por exemplo, dos nossos médicos nos seus consultórios, dos nossos dentistas e por aí vai, né? Aplicabilidade em todo o Brasil, e para exceções de aplicação, a gente tem tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Pois bem, dito isso, né, quais são as espécies de dados pessoais? E aí é importante a gente entender quais são as classificações que a legislação dá, né? Primeiro, a lei classifica dado pessoal como qualquer dado que identifique uma pessoa ou torne uma pessoa identificável. Então, vejam, lá no artigo 5º da legislação que vem as definições legais, percebam que não é 0 e 1, né? Não é que tem uma lista lá do que é dado pessoal, é uma avaliação interpretativa contextual. Então, dados que identifiquem diretamente uma pessoa física, né, uma pessoa natural, como chama a lei, a gente pode falar meu nome, meu RG, o meu CPF, meu título de eleitor, tudo bem, né? Identifica diretamente, não há muita dificuldade de entendimento. No entanto, quando a gente fala em tornar identificáveis as pessoas, aí a gente pode ter um universo de dados que nos tornem identificável, né? E aqui eu posso trazer um exemplo do universo jurídico para fazer sentido. Imaginem, por exemplo, quantos advogados a gente tem no Brasil, né? Não sei dizer, mas vamos chutar aqui 1 milhão de advogados. Imagine quantos desses estão em São Paulo. Talvez metade disso, 500 mil, né? Quantos desses advogados que estão em São Paulo são mulheres? Também não sei dizer, mas vamos chutar aí no mundo igualitário, talvez estimado a 250 mil. Quantas trabalham com direito digital e proteção de dados? Talvez a gente tenha um universo aí bem menor, talvez 150, 200 mulheres. Quantas
são sócias do Opus Blum Advogados, né? Nós lá somos só em 2 mulheres. Quantas são ruivas, né? Só eu que vocês estão conhecendo hoje. Então, percebam, né, que nesse contexto, informações como o gênero, cor de cabelo, estado e profissão, permitiram com que vocês me tirassem de um universo de 1 milhão de pessoas e me identificassem muito precisamente. Talvez nesse contexto tudo isso poderia ser considerado dado pessoal, né? Então, dado pessoal identifica a pessoa diretamente ou permite identificação. A lei traz um outro critério de dado pessoal sensível, e para esse a lei traz um rol, tem uma lista lá do que é dado pessoal sensível. Mas para a gente entender a mecânica por trás disso, essencialmente são aqueles dados que podem ocasionar, podem acarretar a discriminação das pessoas, né? E aí no Brasil não é muito difícil a gente saber o que acarreta a discriminação das pessoas, né? Origem racial ou étnica, vida social, filiação a sindicato, convicções políticas, convicções religiosas, dados de saúde, dados genéticos, e a lei também coloca dentro desse pacote dados biométricos. Biometria, só para a gente lembrar, é a mensuração única do corpo do ser humano, né? Então é a minha digital que só eu tenho no mundo inteiro, é a íris do meu olho que só eu tenho no mundo inteiro, é a minha impressão vocal que só eu tenho no mundo inteiro. E vejam, não vou ser discriminada, né? Porque minha digital, meu dedo tem mais ou menos linhas no digital, mas esse dado está dentro da categoria dados pessoais sensíveis, porque uma vez expostos, né, o risco que eu estou exposta é muito maior. Vamos fazer um paralelo aqui. Vamos imaginar que vaza, por exemplo, meu dado pessoal de cartão de crédito de uma compra que eu fiz online. Então, a plataforma que eu fiz essa compra online me avisa: Camila, vazou o dado do seu cartão de crédito, o risco que eu estarei exposta é alguém fazer uma fraude no meu nome, e eu mitigo esse risco, por uma vez que eu sei que isso aconteceu, eu vou lá, cancelo o cartão e emito outro. Agora, imaginem, por exemplo, se essa mesma empresa tem a minha biometria, a minha digital, e ela entra em contato comigo e fala: olha, Camila, um hacker invadiu aqui e vazou sua digital, né? A que riscos eu estarei exposta? Se vocês pensarem hoje com digital, você vota no meu nome, né, porque o nosso sistema eleitoral já está baseado em biometria, você entra na minha casa, porque eu tenho uma fechadura eletrônica, você saca dinheiro no meu nome, porque a instituição financeira que eu uso, eu já consigo sacar valores no caixa eletrônico com biometria. Então, eu estarei exposta a inúmeros riscos, e aqui eu não tenho como mitigar o risco, vocês concordam? Porque não dá para cortar o dedo fora e não vai nascer outro. Então, eternamente estarei exposta a ser vítima de uma fraude, por exemplo. E por isso que a gente tem nesse pacote dado pessoal sensível à biometria também nessa classificação. Ainda a lei traz o dado anonimizado, né? E para este, ele está à margem da Lei Geral de Proteção de Dados, ele não é objeto da lei, justamente porque aquele dado que não tem nome, não tem identidade, não me permite identificar ninguém, né? A amostra, a granularidade é tão elevada da amostra do dado que eu tenho, que é impossível identificar uma pessoa. Então, imagine se a gente falasse assim: quantos por cento de mulheres brancas moram no estado de São Paulo? Você não vai conseguir chegar em mim, né? É muito difícil. E aí, para dados anonimizados, a gente aplica medidas técnicas razoáveis para quebrar esse vínculo do dado com o titular do dado e, portanto, não permitimos a identificação das pessoas. E dados pseudonimizados, quando a gente quebra esse vínculo, mas uma parte desse agente de tratamento tem uma parte da informação e ele sim consegue identificar, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, quando você entra numa plataforma de e-commerce e eles colocam já o dado do seu cartão de crédito automaticamente por conta de algum cookie, mas aparece os 3 primeiros números XXXX e os 3 últimos números, né? É uma forma de pseudonimizar aquele dado. A companhia que está do outro lado sabe o que está por trás daquele XXX e consegue identificar. Pois bem, a gente tem ainda na lei as figuras de controladores e operadores, né? Então, o controlador, aquele que coleta esse dado
pessoal que faz o tratamento, é mais importante, ele toma as decisões do que vai ser feito com esses dados pessoais, e o operador de dado, que seria aquele contratado que vai realizar o tratamento de dado pessoal no nome de um controlador. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma instituição bancária, né? Eu entro em contato com o meu banco e peço um cartão de crédito. É muito provável que a empresa que imprime o meu nome no cartão de crédito não é o banco, né? Ele deve ter um back-office, um fornecedor que presta esse tipo de serviço. Nesse caso, o banco controlador do dado coletou minha informação, decidiu do que vai ser feita com ela, e o operador seria essa empresa que está imprimindo o meu dado no cartão de crédito, executando esse trabalho, essa tarefa a pedido do banco. Uma outra figura que a legislação traz é essa ponto basilar de todo o raciocínio que a gente vai fazer, é a questão da autodeterminação informacional, né? O que isso quer dizer? A gente muda a mecânica e antes, né, as empresas pensavam que os dados eram delas, porque as bases de dados eram delas e tal, e agora a gente começa a olhar sob a perspectiva de que o dado me pertence como ser humano, né? O meu nome, meu RG, que Deus eu acredito, em quem que eu voto, quais são as minhas informações de saúde, todos esses dados me pertencem, meu perfil de consumo, meu número de cartão de crédito, eles me pertencem, e me pertencendo, eu tenho direito, né, eu tenho direitos sobre essas informações, autodeterminação informacional. Inclusive, alguns doutrinadores, eles falam muito sobre a autodeterminação informativa ser uma vertente do direito à privacidade, né? Stefano Rodotà é um professor italiano que escreve sobre isso e ele fala sobre o direito à privacidade se tornar dinâmico, né? Tão dinâmico a ponto de também contemplar a proteção de dados pessoais e o meu direito de controlar as informações que as pessoas têm sobre mim, né? Então é algo muito dinâmico e muito afeito aos tempos atuais de tecnologia que a gente vive, né? Uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui com vocês são os princípios de tratamento de dados pessoais. A legislação, né, vejam, olhando para a ideia, partindo da premissa que a sociedade da informação precisa florescer, né, e as tecnologias e o tratamento de dados precisam acontecer para a gente ter um mundo que funciona melhor, não faria sentido a lei nos trazer tecnologias a serem adotadas, né? Então, nesse sentido, o legislador optou por definir princípios que são princípios basilares e que eles vão fazer sentido em qualquer nível e estágio de avanço tecnológico que a gente esteja. E isso é importante para que a gente não tenha uma lei que fique obsoleta muito rápido sobre a perspectiva de tecnologia. Por isso, o legislador estabeleceu princípios basilares que devem nortear todo o tratamento de dados pessoais. E dentre eles eu gostaria de destacar aqui a transparência, né? E vejam, tudo que a gente tenta construir hoje é uma sociedade mais transparente, né? Que esse controlador do dado me conte o que ele coleta de mim, o que ele faz com esse dado, para que ele usa a informação, por que ele precisa disso. Um outro princípio da não discriminação, não podemos usar dados pessoais para fins discriminatórios, né? E vejam só que interessante, existe uma matemática americana chamada Cathy O'Neil, e ela fala muito sobre o viés preconceituoso dos algoritmos que a gente vem desenvolvendo, né? E nessa perspectiva a gente pode fazer algumas pesquisas que talvez nos mostrem isso mesmo. Vocês podem entrar lá no Google, na aba imagens e fazer pesquisas como, por exemplo, pessoas inteligentes, né? Muito provavelmente se vocês pesquisarem pessoas inteligentes, vocês verão fotos de homens brancos e heterossexuais, né? Vocês podem pesquisar também bebês fofinhos. Muito provavelmente em bebês fofinhos vocês verão fotos de bebês brancos de olhos azuis. Talvez se vocês pesquisarem pessoas vulgares, muito provavelmente vocês vão ver resultados de mulheres, né? Alguns anos atrás, uma das principais executivas de inovação do Google, ela deu uma entrevista muito interessante, ela falava o seguinte: os nossos desenvolvedores são brilhantes, são jovens muito capacitados, desenvolvem algoritmos extremamente eficientes, mas eles não estudaram ética, eles não estudaram filosofia, talvez a gente tenha que ajudá-los com isso, né? Então, um dos vieses aqui é não podemos usar dados pessoais para fins discriminatórios. Também começamos a falar em accountability, né? Responsabilização, prestação de contas.
ah, os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais precisam conseguir demonstrar as medidas que adotaram para proteger as nossas informações. A lei ainda traz uma premissa muito importante, né, chamado Privacy by Design. O Privacy by Design é um conceito que começou defendido como uma tese pela professora Anne Cavoukian. Ela foi a responsável pela Autoridade de Proteção de Dados Pessoais canadense por muitos anos, e ela pensava o seguinte: não adianta a gente ter leis e mais leis e mais leis que obriguem as empresas a proteger a privacidade dos seus clientes, dos seus empregados, dos seus fornecedores, né, dos seres humanos que elas custodiam as informações, e a gente precisa pensar em outra forma mais proativa e mais efetiva de trabalhar. E a gente pode pensar na ideia da privacidade por padrão, né? Privacidade por padrão, privacidade por design. Então, desenvolver produtos, serviços, novos sistemas que sejam já centrados, né, não só na experiência do usuário, mas já pensando na privacidade do usuário. E não desenvolver uma ferramenta, não pensar em privacidade e depois ir para os tribunais e ter discussões legais e ter penalidade de autoridades. Pelo contrário, que as empresas já possam desenvolver suas aplicações, seus produtos, seus serviços, centrados na ideia de privacidade por design, então privacidade desde a acepção do produto e do serviço, e que essas configurações venham por padrão e que o ser humano interaja com essa tecnologia para escolher o que mais ele quer abrir, né, da sua vida. Então seria o exemplo de eu instalar um aplicativo no meu celular, todas as configurações por padrão no índice, no nível mais alto de privacidade, e eu poderia escolher, por exemplo, quero compartilhar as fotos que estão no meu rolo de câmera, quero compartilhar minha agenda telefônica, quero compartilhar minha geolocalização, mas eu, ser humano, tendo uma interação com aquela tecnologia para escolher efetivamente quais são os dados que eu quero compartilhar, né? Até que ponto eu quero revelar detalhes da minha privacidade. Um outro ponto muito importante da legislação é que a legislação traz as hipóteses taxativas em que podemos fazer o tratamento de dados pessoais. Então, essa é uma outra dinâmica que muda tudo, né? Porque até então no Brasil, essencialmente, todo mundo fazia o que queria, né? Com exceção de mercados muito regulados, como o mercado bancário, como o setor de saúde. Aqui em São Paulo era super comum você ir no centro da cidade e comprar um CD que tinha lá uma informação de imposto de renda de vários cidadãos, né? E agora a gente começa a ter hipóteses em que tratamentos de dados pessoais podem acontecer, né? É importante a gente dizer que temos hipóteses semelhantes, mas diferentes para dados pessoais sensíveis, né, consentimento, né, isso também é uma questão que as pessoas confundem muito, consentimento, quando a pessoa autoriza tratar dados pessoais, é uma das hipóteses, né, não faz sentido a gente ter consentimento para todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais, né, imaginem, por exemplo, se o gerente do seu banco imagina que você está lavando dinheiro usando a conta bancária. Por uma legislação de lavagem de dinheiro, ele teria que reportar isso para alguma autoridade, como por exemplo o COAF, né? E ele não vai pedir sua autorização para isso, evidentemente. Então, a gente tem hipóteses em que podemos tratar dados pessoais e o grande esforço hoje é entender se essas operações de tratamento de dados pessoais que as empresas fazem, que o poder público faz, estão amparadas dentro dessas situações específicas que a lei nos autoriza a tratar dados pessoais. Um outro ponto importante é o do consentimento, né? E aí, olhando que Marco Civil da Internet já falava também em consentimento, e agora a gente passa a ter mais regras mais específicas, né? Que seja absolutamente transparente, que seja destacado, que seja específico. Então, também para a gente sair daquele cenário de que estamos autorizando, mas não sabemos com que estamos autorizando, né? A gente lançou até no escritório uma campanha, né, de compartilho logo entendo, né, divulgo logo entendo, ou seja, eu vou aceitar os termos de uso entendendo o que eles estão dizendo, né, e não como a gente fez por muito tempo de ok, 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 eu concordo, eu vou clicando rápido e não quero ler porque é impossível compreender, o texto é corrido, o texto é muito grande, muitas vezes não está na minha língua nativa, então a gente aceita tudo sem saber o que a gente está aceitando. Então agora a gente também passa a ter uma outra visão sobre o consentimento, em que as pessoas precisam entender o que elas estão efetivamente autorizando. Uma outra base legal
é o legítimo interesse, né, então a possibilidade, desse controlador de dado pessoal usar essa base legal, mas evidentemente não é uma carta em branco, né, para as empresas fazerem o que quiserem, toda vez que elas usarem a base legal legítimo interesse, a lei sugere que elas façam um relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que é um documento de gestão de riscos, né, entendimento de quais são os riscos que estamos expondo os titulares de dados e quais são as medidas que a gente vai adotar para mitigá-los. Um outro ponto importante da legislação que eu gostaria de destacar é a questão dos direitos dos titulares, né? Se os dados me pertencem como ser humano e vocês custodiam, nada mais razoável do que eu saber o que vocês estão custodiando, né? Inclusive, posso pedir para corrigir o dado, posso pedir para deletar o dado, posso perguntar com quem vocês estão compartilhando. Então, é muito parecido com a ideia do banco, né, gente? O dinheiro é nosso, mas o banco custodia. Eu tenho direito de saber qual é o meu saldo, por exemplo, eu tenho direito de tirar o meu dinheiro do banco e por aí vai, né? Então, a ideia é mais ou menos a mesma. A lei ainda traz um modelo, né, de um encarregado de proteção de dados pessoais. Talvez no mercado vocês não ouçam muito esse nome, talvez no mercado vocês ouçam o nome Data Protection Officer, o profissional de compliance, né, é o profissional de compliance em privacidade dentro das companhias. Então, do mesmo jeito que a gente tem um compliance officer, que é um profissional dedicado ao cumprimento de legislação anticorrupção, aqui a gente começa a ter um profissional dedicado à privacidade. Para os estudantes que nos ouvem aqui, pode ser algo extremamente relevante, né? Pode ser uma nova carreira, porque uma das habilidades que esse profissional tem que ter é conhecimento de leis de proteção de dados pessoais. Esse conhecimento de leis é papel do advogado, né? A gente também olha para um mercado muito multidisciplinar, então não só se contentar com conhecimento jurídico, mas conhecimento em segurança da informação, em tecnologia da informação, que são temas muito correlatos a leis de proteção de dados pessoais. As empresas, então, né, os controladores e operadores de dados, estão agora numa jornada de conformidade, né, uma implementação de governança a respeito de proteção de dados pessoais, estabelecendo políticas e procedimentos a respeito disso, aditando os seus contratos, revisando as suas operações de tratamento, estruturando inventários do que a empresa faz e quais são as operações, quais são as hipóteses legais em que essas operações de tratamento de dados pessoais estão se enquadrando. Enfim, né, então hoje vemos aí as empresas engajadas numa jornada de realmente estabelecimento de uma governança corporativa a respeito. E é importante dizer isso, né? Se a gente peneirar muito a LGPD, no final do dia a gente está falando também de uma lei que traz governança corporativa. E lá no artigo 50, vocês vão ver que a própria lei, né, ela nos traz várias obrigações e responsabilidades, mas a própria lei no artigo 50 começa a nos trazer as soluções, né? Implemente um programa de governança em privacidade, tenha políticas, tenha procedimentos, tenha plano de resposta a incidente, treine as pessoas, monitore, controle se os controles internos que você estabeleceu são efetivos, né? Se eles precisam ser revisados. Então, no final do dia, a gente também está falando de governança corporativa. A lei ainda fala da criação de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, né? Na calada da noite saiu um decreto sobre esse assunto no Brasil, estabelecendo os cargos, as atividades e tal. Agora a gente está esperando a nomeação e essa batinagem, né, dos diretores, das pessoas que irão compor efetivamente essa autoridade, mas por decreto ela já está efetivamente estruturada. É importante lembrar que essa autoridade vai poder seguir com processos administrativos, né, contra os responsáveis aí que violem leis de tratamento de dados pessoais. Então, a gente também cria aí um novo segmento no viés administrativo, então é muito parecido, a estrutura jurídica é diferente, mas é muito parecido com uma agência regulatória, né? E aí a gente começa a ter uma autoridade específica para a proteção de dados pessoais no Brasil. E esta autoridade também pode nos trazer sanções administrativas, é importante dizer que por conta da Lei 14.010, que foi aprovada em junho desse ano, essas sanções administrativas foram postergadas para agosto de 2021, por conta do cenário da pandemia. Então, essas penalidades administrativas só começam a valer a partir de 1º de agosto e podem ser desde a obrigação de uma empresa, né, ser imposta, condenada a deletar uma base de dados, até mesmo penalidades maiores,
que são também penalidades financeiras, multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Mas é importante dizer, né, e é importante a gente sempre ter essa perspectiva, essa premissa, que o próprio legislador não espera a segurança 100%, né, porque segurança 100% não existe em nenhum ambiente, em nenhum negócio, né, viver gera riscos, né? Então, nessa linha, o legislador também vai levar em conta se era uma empresa que estava de boa fé, se era uma empresa que tinha governança, que tinha políticas e procedimentos, ou seja, o que a gente precisa trabalhar hoje é um nível de maturidade maior a respeito de proteção de dados pessoais, que as companhias tenham governança corporativa, tenham controles internos, mas não necessariamente foquem em segurança 100%, porque segurança 100%, especialmente no universo digital, sabemos que não existirá, que é utópico, né? A gente vai trabalhar com o que é melhor, o que é possível fazer nesse momento, quais são as melhores práticas deste momento. A lei ainda traz algumas questões relacionadas à transferência internacional de dados pessoais, né? Também é um assunto que vai ser regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, traz a ideia da emissão de um relatório de impacto, documento específico para avaliar riscos a respeito do assunto. Então, em linhas gerais, esses eram os pontos que eu gostaria aqui de dividir com vocês, né? A gente fez um overview muito grande, né, Rafael? Em uma hora não dá para a gente aprofundar muito, mas eu acho que agora vocês passam a ter um entendimento melhor, né? Que cenário que a gente está hoje, por que a gente precisa de leis de proteção de dados pessoais e os principais pontos da nossa legislação. Para quem gostou aqui dos assuntos abordados, eu os convido a conhecerem os nossos cursos abertos na Opus Bloom Academy, né? É uma empresa de educação digital, os cursos hoje também acontecem online por conta da pandemia, então sei que estamos num fórum de estudantes, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar o nosso portal, nesse link, e conhecer os cursos que nós desenvolvemos nessa área. Também no Fórum de Estudantes, penso que seja importante algumas recomendações bibliográficas, né? Então deixo aqui para vocês algumas obras a respeito do assunto, participei inclusive de algumas delas, deixo o site do nosso escritório, portaldaprivacidade.com.br, é um site que a gente divulga muito conteúdo, muito estudo, muita pesquisa no Brasil e no mundo a respeito de privacidade e proteção de dados pessoais. O nosso site é lgpd.com.br, a gente divulga infográficos, muito parecidos com esses que vocês viram aqui na minha apresentação hoje, de modo a facilitar o entendimento da legislação para a sociedade em geral. E como última dica, eu deixo aquele livro Direito Digital, Debates Contemporâneos, é uma obra que eu tenho um artigo publicado, a gente publicou no final do ano passado, uma obra escrita com 26 mulheres doutrinadoras em Direito e Tecnologia no Brasil. Né, quando eu comecei minha carreira, era inimaginável pensar tantas mulheres trabalhando no campo da tecnologia e escrevendo sobre isso, e a gente efetivamente concretizou aí um sonho com mulheres do país todo, 26 autoras escrevendo sobre questões atinentes à tecnologia. Finalizo por aqui, deixo para vocês o meu LinkedIn, no QR Code da imagem, vocês podem me achar no LinkedIn, meu LinkedIn é Camila com 2 L's, Gimene com J. Eu sempre gosto de encerrar as minhas falas dizendo que, além de advogada, eu sou professora e eu sou filha de professores, de pai e mãe, né? Então eu acredito muito na função social da educação para a gente ter uma sociedade melhor. No meu caso, nem que seja uma sociedade digital melhor, né? Então fiquem à vontade de me adicionar no LinkedIn, ter meus contatos, eu sempre vou estar super à disposição para a gente falar sobre esses assuntos. Encerro por aqui, Rafael, está contigo. Perfeito. Doutora Camila, mais uma vez, obrigado e parabéns pela apresentação, uma abordagem teórica bem fundamentada e prática também. Eu tenho certeza que para todos nós que tivemos a oportunidade de ouvi-la hoje foi bastante esclarecedor, mas, sobretudo, diria eu, principalmente, ela nos proporcionou um novo olhar e despertou, tenho certeza, a curiosidade, essa curiosidade acadêmica e profissional. Então, realmente, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria de fazer, se a senhora me permite, uma pergunta, uma ou duas, na verdade. Logo no início... Rafael, eu permito se você não me chamar de senhora de novo. Pois não. Se for senhora, não vou responder. Vamos lá. No início da sua fala, você pontuou que eu acho muito importante, não é?
que as diretrizes, tanto da GDPR quanto da LGPD, elas se aplicam ou elas possuem uma função tanto para o poder público quanto para o setor privado, não é? Quando você fala, cita como exemplo a série, não é? Privacidade Hackeada, que inclusive eu coloquei o link aqui no nosso chat, como o tratamento inadequado de dados pessoais associado a uma ausência de regulação, se podemos falar assim, ela proporciona efeitos deletérios tanto para o setor público quanto para o setor privado. E, por outro lado, como você bem ressaltou, o bom uso e o tratamento adequado nos permite, como destinatários finais de políticas públicas ou de serviços e bens de consumo, a sermos melhor atendidos. Mas eu pergunto a você, há uma curiosidade sobre as pequenas e médias empresas, sobre os pequenos e médios negócios, os empreendedores iniciantes. Qual seria a sua sugestão para que eles se adequassem? Porque muitas vezes, quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, sempre há uma notícia relacionada a alguns bilhões ou milhões de dólares em multas aplicadas na Europa contra o Facebook ou a Apple. Então, isso desperta, ao mesmo tempo, o interesse de que esses pequenos e médios negócios se adaptem a estarem em conformidade com a legislação, mas, por outro lado, isso também traz alguns riscos de uma preparação inadequada, feita às pressas. Então, e, claro, essa preparação vai envolver um custo. De que forma que o comerciante, por exemplo, o pequeno comerciante, ele pode se preparar sem que isso comprometa, né, a sua finalidade? Acho que essa é uma preocupação. Primeiro, Rafael, acho que o primeiro ponto não podemos esquecer que é uma lei que deu 2 anos para os empreendedores brasileiros se adequarem, né? Então, a gente também precisa começar a mudar a nossa cultura de deixar tudo para a última hora, né? Então, se talvez esses pequenos empreendedores, esses pequenos comércios, a pequena e média empresa, a gente estivesse trabalhando nisso há mais tempo, né, a gente estaria falando, por exemplo, num custo diluído de 2 anos de adequação, né? Seria muito mais eficiente. Agora, passados os 2 anos não tem muito mais o que a gente fazer, né? Eu diria que para este pequeno empreendedor, olhe para os princípios da lei, né? Os princípios da lei, eles são muito basilares e se você conseguir atender os princípios que estão lá, minimamente, a gente pode pensar que você, de certo modo, está agindo minimamente em conformidade com a legislação, né? Ser transparente, só coletar aquela informação específica que você precisa, garantir que esses dados estejam armazenados num ambiente seguro, garantir que eles não sejam usados para discriminação. Se a gente minimamente se preocupar com isso e apegar a esses princípios basilares, a gente já pode estar num caminho aí de conformidade com a lei, Rafael. Perfeito, perfeito. É verdade. Mas há um componente, né, que foi a pandemia, que eu conversando com alguns colegas que são diretores de alguns departamentos jurídicos aqui no nosso polo industrial, essa ameaça de que talvez houvesse um dano econômico muito maior acabou por direcionar alguns recursos e esforços. Mas, ainda assim, houve 2 anos de preparação, mas houve alguma instabilidade ou uma insegurança proporcionada pela data de vigência. Sim. Quando, não é? Até pelas dúvidas, né? De quando entrar em vigor, que até hoje a gente não tem uma solução para isso, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, é importante a gente alertar também que, não obstante a vigência das sanções administrativas ainda esteja em discussão, os princípios não é? Os deveres, as obrigações, com outras repercussões, elas já estão preparadas para serem, digamos assim, uma linguagem bem simples, não é? Cobradas desses empreendedores. Então, há uma pergunta que me chegou que eu acho interessante, que é relativo a quais os cuidados que você considera importantes para o órgão central de proteção de dados no país.
essa figura que foi estruturada na calada da noite, como você bem citou. Como evitar que esse agente central não cumpra as normas e acabe de posse dos dados, da política de dados pessoais, direcionando algumas condutas ou impulsionando, melhor dizendo, algumas posturas. É, eu acho, Rafael, que o ideal é que a gente tenha representantes multidisciplinares, porque o tema merece que a gente não o deixe complexo demais, né, tão complexo a ponto de ninguém entender nada, mas também não simplifique demais um termo que é naturalmente complexo, né, um ecossistema que é naturalmente complexo. Por isso é importante a gente ter pessoas com visões diferentes, né, com conhecimentos, com competências diferentes, porque a gente precisa olhar sobre este assunto sob diferentes perspectivas. A gente precisa olhar sobre a perspectiva da privacidade, mas a gente também precisa olhar sobre a perspectiva da defesa do consumidor, mas a gente também precisa olhar sobre a perspectiva da inovação, a gente também precisa olhar sobre a perspectiva de segurança tecnológica, a gente precisa olhar para o mercado, porque a gente precisa ter práticas que também sejam razoáveis para o mercado, né? Não impor ao mercado obrigações que sejam impossíveis de serem cumpridas. A gente não pode barrar a inovação, né? A gente tem que ter inovação com segurança jurídica. Então, eu acho que o principal ponto aqui para a composição dessa autoridade é realmente, né, técnicos com conhecimento, mas este olhar multidisciplinar. Sem dúvida, a gente vai precisar enfrentar este tema sob diferentes perspectivas. Perfeito, muito obrigado. É um tema exatamente como você falou, complexo e, por assim ser, ele demanda respostas, mas sobretudo abordagens não complexas, mas diversificadas, para você, me parece, poder tentar entregar um resultado mais eficiente. E então Exatamente. eu gostaria de abrir aqui a possibilidade de perguntas aos nossos convidados, tanto pelo YouTube quanto aqui pela plataforma Zoom. Doutora Camila, já há uma pergunta aqui que o Claudinei ele nos pergunta como que ele pode ter acesso se é possível que ele tenha acesso ao material que a senhora divulgou aqui no webinar. Pode ter acesso, sim. Eu acho que você pode até pedir para o Rafael. Eu compartilhei o material com o pessoal da universidade. Eles podem compartilhar contigo. Tranquilo, Claudinei. Ah, perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui no chat e fica aberta a oportunidade, quem quiser formular perguntas. Eu vejo aqui que o nosso público ele está bem diversificado também. Nós temos alguns DPOs, alguns alunos da graduação, da pós-graduação, alguns empreendedores, está bem diverso o nosso público. Isso é importante. Que ótimo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para ligar o microfone e a câmera e fazer a pergunta diretamente. Tudo bem? Se alguém quiser fazer este questionamento, nós estamos com um pequeno problema de internet na cidade hoje. Então, mas eu quero agradecer, doutora Camila, foi muito, muito esclarecedor. A doutora Camila possui um outro compromisso em breve. Eu imagino como a sua agenda deve estar comprometida com Bastante. tantas demandas. Então, eu faria uma última pergunta para você que está lidando, imagino eu, não é? Diariamente com as demandas de grandes empresas, de grandes companhias. Qual é, respeitando todos os non-disclosure agreements, você identifica qual é o maior receio dessas corporações que já estavam perfilando seus programas de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados? Qual é o maior receio que elas têm? O maior cuidado? Eu diria atendimento dos direitos dos titulares, né? Estabelecer um canal de comunicação. A gente tem companhias com um universo de 1 milhão de consumidores, né?
Como é que vai se estabelecer um canal para esse titular de dado poder exercer os seus direitos? Como é que eu vou garantir que o titular de dado que está me fazendo essa solicitação é ele mesmo? Né? Porque pense, o quão fácil uma pessoa se fazer passar por outra na internet hoje, né? Então, garantir que essa pessoa que está pleiteando seus direitos é realmente quem diz ser, né, para poder compartilhar com ele, né? Imagine se eu chegar hoje numa companhia que tem 20 milhões de clientes e eu me identifico lá e falo, olha, quero saber o que vocês têm sobre mim. Ela vai ter que ter certeza que eu sou eu. E quando você tem um universo muito grande de clientes, né, a tecnologia pode ajudar, mas eu acho que pode ser a maior dificuldade de implementação no país. Entendi perfeitamente. É. Então, doutora, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, a gentileza do seu imediato convite. Não foi nada, foi muito rápida a resposta e parabenizá-la mais uma vez pela sua atuação, pela liderança que a senhora e o seu escritório, o Opsiblum, eles têm desempenhado ao longo da história, na linha de frente, não é, da preparação para a Lei Geral de Proteção de Dados, e, na verdade, o escritório e a senhora, para todo o direito digital, os riscos que eles representam para os negócios e como vocês se tornaram parceiros dos negócios nesse novo desafio. Então, meus parabéns, meu agradecimento de verdade à sua disponibilidade pela apresentação, foi muito esclarecedora. Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter podido ajudar aí a abrir um pouco o horizonte a respeito do assunto. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. Boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite a Tchau, todos que tchau. estão nos ouvindo. E em relação à pergunta do material, já disponibilizei aqui no chat da nossa reunião. E o vídeo também vai estar disponível no canal do YouTube, que eu estou divulgando agora aqui no chat. Opa, só um minutinho, for everyone. Pronto. Divulgado. Meus amigos, Pronto. muito obrigado. Doutora Camila, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.